O que você pode falar sobre isso, esses Wagner? assédios extrafísicos é o que era chamado, por exemplo, de obsessão espiritual. Um ser extrafísico mal intencionado, ele investe contra uma pessoa, seja mentalmente, energeticamente, de forma invisível. Esses ataques invisíveis podem ser aqui, por exemplo, o Alê tem uma entidade ali projetando algo negativo para ele. Por exemplo, seria algo aqui. Agora, Alê sai do corpo durante o sono. Essa entidade tentaria afetá-lo durante a saída. Então, você teria os assédios que ocorrem aqui, de forma invisível, e os assédios que rolam durante as saídas do corpo. E onde que esses assédios ocorrem, Guru e Alê? São de vários níveis. Você tem todo o histórico de obsessão espiritual em várias áreas. O espiritismo, a umbanda, o ocultismo, cada um com a sua abordagem, fala desses ataques astrais há muito tempo, o que varia a abordagem de cada área, né? Tanto eu quanto o Saulo e outras pessoas que trabalham com a parte da saída do corpo, inclusive os autores clássicos, todos falam da eventualidade de aproximação de algo negativo tentando influenciar. O problema é que outrora as pessoas achavam que na hora que, por exemplo, o Alê, na hora que ele sai, que o espírito vem atacá-lo. Não é isto. Criou-se um mito em cima disso. Suponhamos o seguinte, Alê passou um dia de cão. Ele está terrível aquele dia. Semelhante atrai semelhante. Uma entidade invisível negativa encosta na aura do Alê, porque essa entidade também é muito irritada. Semelhante atrai semelhante. Então, durante o dia inteiro, tem uma presença espiritual agarrada na aura dele, porque o clima dele está bem pesado. Mais tarde, durante o sono, caso ele saia do corpo, quem que ele vai bater de frente quando sair? Alê, com aquela entidade que já estava o dia inteiro. Porém, como o Alê não via a entidade durante o dia, ele acha que ela veio na hora que ele saiu. O que isso vai dar? O mito de que saída do corpo atrairia obsessão. Não é o caso. A maioria das obsessões começa no plano físico, com o que a pessoa pensa, sente e faz. Durante a saída, ela vê a consequência do dia. Então, o que atrai coisa pesada é o clima pesado da mente da pessoa. E isto abre, vamos dizer assim, uma brecha para alguma coisa pesada pegar. Então a gente pode falar nisso, é uma das coisas que eu mais pude aprofundar, porque eu tenho visto alguns mecanismos desses assédios um pouco diferentes do que a maioria está falando. E o Saulo também conhece muito desse tema, né, Saulo? Existe assédio mais simples, que é aquele assédio de um espírito que está nervoso ou está desequilibrado. Existe o assédio inteligente, que esse costumam pegar pessoas, inclusive, que pesquisam, programas, inclusive, que falam de assuntos que despertam. Queira ou não, esse programa desperta muito a consciência, a gente faz isso. Esses são espíritos mais específicos, eles não fazem um trabalho aleatório. Eles marcam o momento, eles investem energias, esperam a hora de baixa sintonia, e aí eles conseguem. É muito importante manter no projeto a harmonia entre as pessoas que estão lá o tempo inteiro. Porque eles vão tentar bagunçar, mas pelo menos eles não acessam as pessoas, que é o principal, que é a base, né? Você vê que a maioria dos lugares acabam se separando por problemas de convívio. Então, o que são essas pessoas, esses espíritos? O ser humano, quando desencarna, ele passa a continuar. Você vê, aqui nós temos um controle sobre as pessoas, assédio sobre controle social, controle político, controle mundial sobre as pessoas. Que é organizado. Organizada. A indústria de comida, indústria de laboratório, indústria de petróleo, tudo isso tem um controle inteligente. Essas pessoas desencarnam e muitas vezes passam a ficar no mundo espiritual, na parte mais inferior. Eles são ainda piores ali, porque esses são os que controlam, inclusive, essas grandes indústrias, esses grandes processos. A gente está falando, uma vez, para você ter ideia, eu comecei a estudar inglês. Eu estava acostumado com o padrão de assédio, que é o assédio normal que a gente convive, é difícil, que tem ondas. Quando eu comecei a falar inglês, comecei a fazer vídeos, eu senti uma energia tão forte, é como se eu tivesse passado por uma borda, do tipo, esse cara está invadindo um outro país agora. Eu sofri uma intensidade de assédio que eu não sabia, eu não estava nem preparado, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso. Piorou quando você começou a aprender? Eu parei para poder me preparar melhor, porque foi um assédio tão forte, foi tipo, eu acessei espíritos de assediadores de outros países. Eu estava acostumado com espíritos daqui, do Brasil, aqui, da gente. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso. Obsessor importado. Você vê que coisa interessante. Então, às vezes você está vivendo um mundo que você está acostumado a não ter esse tipo de assédio. Sim. Aí você fez um programa como esse, de repente, vocês podem falar, vocês sentem ou não sentem? Nossa. Vocês estão sentindo pressão, né? Então, esse que é o negócio. É por isso que a gente entrou nesse assunto, inclusive agora. Porque é o seguinte, o que eu, Guru... Cara, o que a gente tá sofrendo, mas assim,
a gente é um invólucro. Vocês não estavam acostumados, né? Não, de forma alguma. Na verdade, a gente tinha uma certa estabilidade de fossa antes, mas aí era um sentimento estável. Cavou a fossa mais fundo. O que a gente tá sentindo agora é o seguinte, né? Eu sinto, o Guru também tem essa mesma coisa. A gente sente que a gente é tipo uma cápsula em que uma guerra interna se desdobra dentro de nós, como se fosse tanto do amor das pessoas que estão gostando muito do que a gente está fazendo, que estão aprendendo, que estão se despertando, quanto de energias que de alguma forma... Tem também o negócio da, né, a concorrência, que a gente não vai tocar nesse assunto, mas assim, tem as pessoas que se incomodaram com a explosão que o programa deu, então tem os encarnados. Sempre tem. E tem os desencarnados, que são os haters extrafísicos. Os haters extrafísicos, exatamente.